Fala pessoal, graça e paz. Hoje estamos aqui abordando um tema muito interessante em mais uma sala de podcast e hoje eu trouxe um convidado muito especial, nosso pastor Evangelei, que faz parte e faz sobre gestão emocional e também dos sentimentos. Se apresente um pouco mais para a gente. Olá, queridos. Excelente dia, noite, tarde ou manhã para todos, independente da hora que você for ver esse podcast. Eu sou o pastor Evangelei Ferreira, sou pastor da Assembleia de Deus em Magé. Eu sou psicanalista há quase 2 décadas, trabalho com gestão emocional e pessoal, homeopata, trabalho com neurociência e também sou formado em capelania. Já há algum tempo a gente está trabalhando no campo do desenvolvimento humano e também em alta performance. É o que a gente tem se especializado. É um prazer poder estar com vocês. E antes de mais nada, de darmos continuidade ao assunto, vamos estar aqui orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a sua vida de cada um. Que cada vida que está nos assistindo, Senhor, venha a ser alcançada por Ti. Que o Espírito Santo possa fazer o mover e que vidas venham a ser alcançadas por Ti. Nos abençoe no dia de hoje. É tudo que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje vamos abordar um tema muito interessante e importante, que é sobre depressão. Pastor, fala um pouco pra gente, né, sobre depressão, algo que eu vejo que é um tremendo de um tabu para outras pessoas ainda. Infelizmente, a gente trabalha a depressão e os problemas psicossomáticos, principalmente em um país de terceiro mundo como o Brasil. Todo país de terceiro mundo não se dá conta dos problemas não resolvidos no campo das emoções, né? E tanto a ansiedade quanto a depressão e os outros muitos problemas psicossomáticos, por muito tempo foi de fato um tabu a ser tratado, principalmente dentro da igreja, onde a depressão para muita gente era frescura, ou ausência de Deus, ou ausência de fé. Entretanto, hoje a gente tem a oportunidade de poder acessar um canal como esse e falar um pouquinho sobre essa questão psicossomática, que é um grande problema. Nós vivemos o século da ansiedade e da depressão, mas que temos hoje uma abertura muito abrangente para falar desse problema que mais cresce, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Bom, se a depressão fosse um problema ligado à fé ou uma questão espiritual, Elias não teria pedido a morte. Elias é um personagem bíblico que pediu a morte. Ele mostra, através de suas atitudes, um comportamento extremamente depressivo. Ele deita em sua cabeça em uma pedra, ele pede a morte, ele não consegue enxergar o futuro, diz: mata-me, ó Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Se depressão fosse o problema, Davi, ele não teria chorado também em tantos outros salmos. Se depressão não fosse o problema, Jó não teria pedido a morte no momento de amargura dele. Então, a depressão não é a ausência de Deus, muitas vezes é o excesso de dor. A depressão, ela não prova que a fé acabou, ela às vezes prova que a dor ultrapassou o limite. E nós vemos hoje pastores, crentes, pregadores, mulheres de círculo de oração sofrendo com esse problema psicossomático que precisa ser trabalhado a cunho da alma. Um pouquinho mais para frente a gente fala um pouco mais sobre a alma. Então, o senhor acredita que a dor, de certa forma, ela é um sofrimento que não foi tratado entre o cristão ou qualquer quem esteja nos assistindo? A dor depressiva, sim. Todo problema psicossomático vem de alguma questão reprimida. E essa questão reprimida, não localizada, ela vai somatizar nas suas dores, nas suas emoções, no seu comportamento e nos seus resultados. Existem pessoas que querem mudar o padrão de vida e ter novos resultados. Nunca atingirão novos resultados se os padrões antigos não forem, primeiro, identificados, segundo, ressignificados. E uma coisa que também eu vejo bastante, e vou dar um exemplo que é muito falado também, é o Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, que ele mesmo relata dentro do seu próprio livro ter depressão, não com essas palavras, né, porque naquela época não tinha a palavra existente depressão, mas de qualquer forma era um homem, o qual enfrentou isso. E é muito importante falar porque um homem era considerado o príncipe dos pregadores,
Então até um homem que de certa forma é um homem relevante tinha esse, de certa forma, problema, né, a ser tratado, né? Não sei se você vê dessa forma, mas, por exemplo, você acredita, vamos botar no meio do âmbito espiritual, que os pastores têm guardado muitas dores para si, né, além da dele, né, em si. Não somente os pastores, mas todo líder. O líder, por ter a obrigação de ter uma posição de força e de direcionamento para a sua liderança, para os seus liderados, ele acaba escondendo a sua dor para tratar os outros. E todas as vezes que nós escondemos as nossas dores para tratar as dores dos outros, com o passar do tempo, a dor que dói na gente doerá tanto que a gente não vai conseguir tratar outras pessoas. Jeremias amaldiçoou o dia que nasceu, em detrimento a todo o aperto de vida que ele passou. A gente não precisa falar somente de pastores ou de líderes, mas também de figuras da Bíblia Sagrada, como Elias, como Davi, como Jó, como Jeremias, que amaldiçoou o dia que nasceu, e até o próprio Cristo, que não cai em depressão, mas cai em uma amargura tão grande a ponto de pedir para Deus afastar dele o cálice e passar tudo que passou ali no Gólgota. Até o apóstolo Paulo, né? Escritor de 13 cartas, um homem que difundiu a doutrina do Evangelho, a doutrina escatológica, ele também disse para Deus: os mensageiros de Satanás estão me esbofeteando, eu não aguento mais. Esse é o grito da alma mediante a uma dor insuportável que, mesmo fazendo de tudo, essa dor não passou. Então ele está totalmente amargurado e pedindo a Deus socorro. Esse é o grito da alma de quem passa por algum tipo de pressão na vida. E pode ser também, pastor, pode ser uma opressão espiritual? Perfeito. Esse fator que você acabou de citar é muito importante, porque para a gente falar de depressão, nós precisamos falar de pressões, opressões, oprimições e depois depressões, para depois falar da possessão. Então tudo começa com uma pressão. Uma pressão não suportada vira uma opressão. Uma opressão não resolvida ou mal resolvida vai virar uma deprimição ou depressão. E essa depressão pode ser porta para possessão. Esses pontos são importantíssimos, com que as pessoas saibam, porque ninguém fica depressivo de um dia para o outro. Ninguém acorda depressivo. A depressão, ela é um processo, embora seja um problema psicossomático sorrateiro, ela é a soma de muitas coisas variadas, pegando o indivíduo desde a infância até a fase adulta. Então, repetindo a regrinha, nós temos pressões, opressões, oprimições, depressão e aí a possessão. São 4 pontos que, se alguém não trata de coisas pequenas lá atrás, ela vai ter que parar a vida para lidar com coisas grandíssimas, grandiosas, que vão bloquear a mente, bloquear o desejo, bloquear a vontade de viver. E como saber se é opressão espiritual ou, de certa forma, um transtorno mental? Todo ser humano que está em Cristo e é espiritual, ele consegue discernir as coisas do Espírito. Isso a Bíblia diz, que o homem que é espiritual vai discernir todas as coisas, mas o homem carnal não consegue discernir o espiritual. Então, é muito importante a gente compreender que o ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito. Isso forma tricotomia. Existem problemas que vêm da alma, outras do espírito e outras do próprio cotidiano. Quando Deus ele formou o homem, Deus disse para o homem: domine a terra. O que Deus estava dizendo é que o mundo espiritual não pode predominar, dominar ou governar no mundo natural até que haja uma porta. Então, respondendo a sua pergunta, quando é que eu sei? Quando eu tenho ciência de portas inconscientes ou conscientes ao longo da minha vida que podem gerar essa somatização. Então, aquilo que não se resolve orando, se resolve tratando em um divã, em uma cadeira, com um psicólogo, com um psicanalista ou com um terapeuta. E mediante a tudo isso, qual o problema de espiritualizar tudo? Perfeito. Quando você está com fome, você ora ou você come? Eu como. Perfeito. A vida espiritual ocorre dessa maneira. Quando eu estou com fome, eu alimento a minha carne.
Quando a minha alma tem sede de Deus, eu alimento o meu espírito. Então eu preciso conhecer a tricotomia. Se a Bíblia o tempo todo ela está dando caminhos de como tratar corpo, alma e espírito, por que a gente abandona as coisas da alma e só trata das coisas do espírito, que não é uma espiritualidade, é uma religiosidade, que parece ser uma espiritualidade? O homem espiritual, ele vai cuidar do corpo, da alma e do espírito. Alimento que é para o corpo, alimenta o corpo. Alimento que é para o espírito, alimenta o espírito. E alimento que é para a alma, alimenta a alma. Tudo que você compra vem com manual. Você compra um telefone, vem com manual. Uma TV, vem com manual. Uma máquina de lavar, vem com manual. E qual é o manual do ser humano? A Bíblia. A Bíblia te ensina a lidar com casamento, pais com os filhos, filhos com os pais, autoridades eclesiásticas, e a Bíblia ensina a lidar conosco, com as nossas emoções, com a nossa mente, com a nossa psique, com o nosso espírito e também com o nosso corpo. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que nós somos templo do Espírito Santo. Quem destrui o templo também será destruído. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que eu preciso cuidar do meu corpo físico, mas eu também preciso cuidar da minha alma, e eu também preciso cuidar do meu espírito. Não cuidar da alma, espiritualizar problemas da alma, é a mesma coisa do que negligenciar as coisas de Deus, do espírito. E uma coisa que eu vejo também, né, como a igreja pode acolher essas pessoas, porque o que eu vejo muito é que as pessoas estão muito preocupadas sobre si. Estou muito preocupada com o seu espiritual, estou muito preocupada com a sua vida financeira, muito preocupada sobre ela e não foca nos outros. Então, essa é a pergunta mais necessária. Como a igreja pode acolher? Oséias escreveu que o povo perece por falta de conhecimento. A palavra conhecimento aqui é gnose, é conhecer. Esse conhecer aqui não é simplesmente conhecer as coisas do espírito, mas é conhecer tudo sobre Deus e sobre o homem. Como a igreja vai resolver isso? Aprendendo, primeiro, que não é somente sobre a parte espiritual, mas é também sobre o corpo e é também sobre a alma. Mas como que a gente vai saber se a gente fecha os olhos para as coisas da alma? Você acredita que é porque a igreja em si perdeu esse primeiro amor? Ela está em Apocalipse, ou você acredita que tem outros fatores determinantes para isso? O primeiro amor ligado ao Apocalipse está ligado a uma vida espiritual cristã, uma vida sem mistura, uma vida pura, uma vida de santificação. O que, na verdade, nós perdemos ao longo do caminho foi a teologia sarada, a Bíblia. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos cuidar de toda a parte que envolve a vida do ser humano. Um dos evangelhos diz que não se põe vinho novo em odre velho. O vinho novo é aquilo que provém do Espírito. O odre velho é o recipiente que recebe o que provém do Espírito. O que o texto, em muitas interpretações, também está querendo dizer é que não adianta receber algo novo do Espírito se as minhas estruturas emocionais estão rompidas. Então, primeiro, eu preciso ajeitar as minhas estruturas emocionais, trabalhar a minha mente, ter uma mente fértil e forte, para depois receber o que vem do Espírito. Então, o que nós temos que ensinar é ter uma emoção equilibrada, porque desequilibrados não governam. Sim. Deus não dá poder para meninos espirituais. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Se nós formos como meninos, nós nunca iremos acessar o posto de sacerdócio real. Paulo disse, quando eu era menino, eu andava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo, ou seja, depressa, eu alcancei a estatura de homem. Essa expressão homem é uma estatura madura no campo emocional, psíquico, teológico, para receber o cumprimento da promessa. Bom, excelente. O que eu tenho visto também, durante os meus evangelismos que eu faço por aí, é que eu vejo que muitas pessoas estão muito machucadas. Tanto que, quando eu acabo orando por elas, eu sinto, de certa forma, ali uma carga espiritual tremenda. Por quê? São pessoas que não trataram esse sofrimento, pessoas que não liberaram.
de certa forma, o perdão, e que eu vejo que necessariamente precisa liberar o perdão, porque o perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com a gente. Então, quanto mais tratarmos problemas com depressão, esses nossos transtornos, claro que temos que ter terapia, que é muito importante falar isso, com profissionais aqui, como o pastor, como a Elizabeth, que inclusive foi a primeira a fazer o podcast, e eu vejo hoje que as pessoas estão muito machucadas. Como a pessoa em si pode fechar essas portas, com o qual você tem falado? Primeiro, tendo consciência de que precisam ser tratadas. Segundo, entendendo que cuidar da psique não é fraqueza. Ir a um psicólogo não é loucura. Ir a um psiquiatra também não é loucura. Da mesma maneira que quando alguém adoece do corpo vai ao médico, alguém que adoece da alma precisa buscar um gestor emocional. Isso é muito importante. A gente negligencia porque os assuntos da parte almática, elas não são tão tratados hoje. Tanto agora sim, nas redes sociais, a gente tem uma gama de profissionais falando, orientando. Entretanto, se nós não tivermos a consciência de que precisamos melhorar, esses problemas vão estar entranhados no meio de nós. O senhor tem algum relato que você possa dizer de algum paciente teu que, de certa forma, ressurgiu, né, vamos dizer assim? Teve que ser um novo homem, ou então, de certa forma, ser uma nova mulher? Eu atendo há quase 2 décadas. Eu já atendi aproximadamente 8.000 pessoas nessas 2 décadas. Então, na realidade, eu tenho muitos relatos disso. O que me faz hoje ser um gestor emocional é ver o tanto de pessoas sofrendo. As pessoas às vezes me perguntam por que você não fica atendendo ao invés de formar pessoas, você pode perder o espaço. Mas a verdade é que tem tanta gente sofrendo que um só não dá jeito nisso. A realidade é que hoje no meu consultório, no consultório do Fábio, nós temos um grande número de pessoas que entram ali dentro dizendo: se você não der jeito no nosso problema, eu cometo suicídio. Porque já passou por outros processos terapêuticos, já orou, já consagrou, já fez jejum, já subiu um monte, já buscou mulheres e homens de Deus e de oração e que não deram jeito no problema. Não estou dizendo que Deus não tem poder de resolver o problema. Só que o fato de uma ciência ser entregue ao homem, a ciência provém de Deus. Então Deus cura através da medicina, Deus cura através da psicanálise, Deus cura através da psicologia. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho uma gama de pessoas todos os dias entrando no meu consultório sem esperanças. E tenho também uma gama de pessoas saindo do consultório, indo gerar as suas famílias, alcançar os seus objetivos, as suas metas e viver de fato a sua melhor versão. E outra coisa que eu queria perguntar, que também muitas pessoas até me relataram sobre isso, como a pessoa pode descobrir, por exemplo, até então você falou, né, mediante o podcast, que a pessoa tem que descobrir, certo, o problema. Como a pessoa pode descobrir? Porque muitas das vezes a pessoa não sabe que há um problema congênito, né, um problema enraizado. Como a pessoa pode descobrir onde está esse problema? Se examinando, se autoanalisando. Analise seus sentimentos. Sinto algo e não sei por que sinto. Penso algo e não sei por que penso. Sou desta maneira e não sei por que sou. Tenho esse tipo de resultado de vida negativo e não sei por que tenho. Me relaciono com esse tipo de pessoa e não sei por que me relaciono. Tenho pensamentos negativos, pensamentos acelerados, bloqueios emocionais, bloqueios de relacionamento e muitas outras coisas. Então, quando o indivíduo se autoanalisa, ele começa a identificar aonde precisa melhorar. Então, se examinar, olhar para si, para os seus resultados, sentimentos, pensamentos, comportamentos e padrões de resultados é a maneira mais simples de identificar que tem alguma coisa que precisa ser tratado. E vejo também uma dúvida, muito que o pessoal tem me passado, como saber, por exemplo, se você está pensando muito naquele problema, se tem algo a ver, vou dar um caso aqui, sobre uma pessoa, ou se tem algo a ver sobre você. Porque no caso, muitas pessoas relatam, para mim, como saber, por exemplo, se o problema, ou então a solução, vamos dizer assim, é para eu orar pelaquela pessoa,
ou o problema talvez esteja em mim? Como identificar? Pode ser dois fatores, né? Sim, Bom, foi o que eu te disse. Quem é espiritual vai discernir as coisas do Espírito. O que vem de Deus traz paz. E ao orar por alguém, automaticamente aquilo do indivíduo vai embora. Se é espiritual. Se não é espiritual, irá voltar. E aí tem que ser tratado, tem que sentar. É uma cadeira de um psicólogo, um psicanalista, tem que sentar no divã para receber direcionamento. eu não falo nem relacionado a um fator de orar por alguém. Falo mais no fator de, por exemplo, passou pela sua vida, ou então passou pela minha vida, e às vezes vejo, vou dar o meu exemplo em si, que às vezes eu penso muito. Estou fazendo, às vezes, altas reflexões sobre isso. Aí muitas das vezes eu me pergunto se é por base que Deus quer que eu ore pelaquela pessoa, ou é por base que eu preciso melhorar como servo, ou em mim tem algum trauma, algo do tipo. A sua pergunta é muito relativa, mas a sua fala, altos pensamentos, revela mergulho profundo em uma causa. Não é simplesmente orar por uma pessoa, interceder por alguém. Isso relata, a sua fala relata uma dor talvez inconsciente ou talvez consciente, mas que essa dor existe, existe. Por quê? Resposta: ninguém pensa intensamente em alguém. É um alto pensamento, que é a mesma coisa de um pensamento profundo, e estar bem consigo mesmo e com aquela pessoa. Existem fragmentos de falas ou de comportamentos daquela pessoa que ainda está dentro de você. Então você acredita que Deus está querendo falar com você de alguma forma, tanto de ou relacionado a outra pessoa ou relacionado a você. Eu acredito que, além de Deus falar com você, o seu inconsciente está dizendo que existe alguma coisa preso em você concernente àquela pessoa. Pode ser concernente àquela pessoa, pode ser a figura. Se é um homem, pode estar ligado à figura paterna. Se é uma mulher, pode estar ligado à figura materna. Mas se é o pai ou se é a mãe, está ligado diretamente ao indivíduo. E enquanto você não se liberar, o ciclo da vida não anda. Importante, isso aí é muito forte. E como fazer esse parque de diversões, né, essa roda gigante girar? Porque muitas das vezes a pessoa quer se libertar disso e não consegue de forma alguma. Volte lá atrás. Volta no dia da dor. Sem medo. E ali eu dou o ponto final. Como que se dá o ponto final? Essa aí, de certa forma, não tem resposta. Libera a fala. Libera essa pessoa. Se libere. Tá preso lá. Mas, de qualquer forma, você acredita que vai sair de uma vez ou algo que você vai ter que estar buscando melhorar Pode recorrentemente? sair de uma vez ou pode ser um processo. A psicanálise não trabalha com somatização. A psicanálise vai direto no problema e ressignifica. Ansiedade, somatização. Pensamentos acelerados ou constantemente naquilo, somatização. Se eu ficar trabalhando com o seu pensamento, a gente fica aqui a vida toda. Mas se a gente voltar lá e ressignificar e você liberar essa dor, automaticamente você vai lembrar novamente, mas não em altos pensamentos. Um pensamento comum. E é importante, né, antes de finalizarmos aqui a parte 1, fale um pouco mais para quem está nos assistindo, como essa pessoa que está nos assistindo pode vencer a depressão. Não tente vencer sozinho. A depressão, ela é um problema psicossomático sorrateiro e silencioso. As pessoas têm a tendência de chorar no quarto e sorrir nas redes sociais. A gente vive uma geração de travesseiros molhados e redes sociais de alegrias. Esconder a sua dor atrás de uma câmera, esconder a sua dor atrás de uma roupa, atrás de um sorriso, é a forma mais segura de cometer um suicídio, não somente físico, mas um suicídio da alma, de projetos, de sonhos. Existem pessoas que não conseguem respirar mais o oxigênio do sonho, das esperanças, porque elas escondem a dor dentro de si e não mostram para ninguém, porque foram tão feridas na infância que têm medo de falar. Quando elas tentaram falar na infância, alguém disse cala a boca, alguém chamou de burro,
alguém agrediu com palavras e alguém agrediu fisicamente. E quando essa pessoa chega na fase de adulto, ele quer falar, mas não consegue. Está preso uma dor dentro dele que nem ele consegue explicar. Então peça socorro de alguma forma. E pessoal, você que está me assistindo aqui, essa foi a parte 1 do nosso vídeo. Peço a vocês, curta, comente e se inscreva para que mais vidas venham a ser alcançadas. Deus abençoe.